Olá, no De Bem com Você de hoje você vai conhecer detalhes da naturopatia, que é uma forma de assistência médica que combina tratamentos tradicionais com a ciência moderna. Essa abordagem inclui diversas técnicas e terapias não invasivas, como exercícios e aconselhamento nutricional. E quem vai contar tudinho pra gente é a naturopata Gabi Bueno. Mas antes de aprofundar no assunto, eu te convido para assistir uma reportagem sobre o tema. Os métodos da naturopatia, em conjunto com a medicina moderna, permitem que o corpo ative mecanismos de autocura. O tratamento de saúde com essa abordagem foi uma alternativa que a Rosana encontrou para tratar uma enfermidade que persistia há um bom tempo. Eu procurei a naturopata porque eu vinha de um processo de inflamação recorrente já por 2 anos, tomando medicação alopática e sem sucesso. Chegando lá na consulta, a gente fez uma análise da minha alimentação, percebeu o quanto eu consumia produtos que aumentavam essa inflamação no meu corpo e impediam dela retroceder. A partir daí, ela foi me fazendo uma orientação alimentar, me ensinando a fazer melhores escolhas e aí as coisas começaram a melhorar. Seguindo as orientações da naturopata, os resultados positivos começaram a aparecer. O que mudou foi que em 30 dias eu não tinha mais nenhum sintoma de inflamação. Foram 30 dias dentro desse tratamento, fazendo melhores escolhas, comendo melhor. E eu já não tinha mais nenhum sintoma. E além da alimentação, de você fazer melhores escolhas, aprender a comer melhor, existe também um olhar para a parte emocional. Às vezes você tem um sintoma e o que está por trás desse sintoma? E com isso também existem os biorreguladores, que vão ajudar nas emoções que estão por trás e que também ajudam nesse processo inflamatório. Se você também é adepta aos tratamentos naturais ou se ainda não conhece os benefícios da naturopatia, olha só o conselho da Rosana. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na natureza, nos recursos naturais. Nunca gostei muito de tomar remédio. Quando era necessário, ok, vamos lá. Mas se eu puder prevenir de alguma forma com produtos naturais, eu vou procurar. E no meu caso, eu já tinha certeza que a medicação não estava funcionando. Então eu não tive muita escolha, procurei. Mas eu indico para quem estiver passando por algo semelhante que procure, porque existe sim solução de forma natural. Eu sou prova viva disso. Que bom que a Rosana resolveu o problema de saúde e com o tratamento segue com hábitos mais saudáveis. E para a gente entender tudo que a naturopatia e para que serve, o De Bem com Você de hoje recebe a naturopata Gabi Bueno. Tudo bem, Gabi? Oi, Gisele, tudo bem? Obrigada por me receber. Nós que agradecemos. Gabi, para a gente começar, explica para a gente o que é, quais são as funções do naturopata. O naturopata é um terapeuta holístico que ele tem uma visão sistêmica do paciente. Então a gente tem o olhar do todo, corpo, mente e espírito, também as emoções. Ótimo! Em quais casos são indicados a naturopatia? Quando que eu devo procurar um naturopata? Praticamente em todos os casos, mas obviamente se você já tem uma patologia instalada, o naturopata entra para poder fazer um tratamento integrativo com a medicina alopática tradicional, mas principalmente nos tratamentos de prevenção de doenças, processos preventivos. Se você quer ter uma vida mais longeva, mais saúde... Então é melhor, não precisa esperar ficar doente para procurar um naturopata. Essa é a ideia, a gente procurar não esperar, antes. Já começar antes. Ótimo. E eu sei que quando a pessoa procura um naturopata, existe uma série de exames. Sim. Quais são esses exames? Como que é feita essa conversa? A primeira consulta? Então, na verdade, a gente precisa fazer uma longa anamnese, né, para poder conhecer melhor o paciente. Então, isso já começa com uma pesquisa, uma entrevista. Cada naturopata trabalha de uma maneira. Eu gosto de fazer alguns exames para poder ver a composição corporal do paciente, entender como é que está o estado de saúde dele atual. Gosto de entender também como é que estão os níveis de vitaminas, minerais. Então eu uso um equipamento chamado biorressonância
para ver contaminação de metais pesados, para ver como é que está a saúde do intestino, etc. E eu faço também um exame que a gente vai fazer uma leitura da atividade cerebral, de como é que estão as ondas da emoção desse paciente, como é que está o nível de estresse, de ansiedade, e o teste de alimentos, para poder saber sobre sensibilidades alimentares. Então, eu englobo vários exames, porque assim, com isso, eu consigo ter maiores informações para a gente traçar um tratamento mais assertivo. Ótimo. São exames laboratoriais? Eles são realizados lá no espaço do naturopata mesmo? Sim, são exames energéticos, né? Tirando a bioimpedância, que é um exame através de corrente também, mas a gente faz tudo no consultório, o resultado sai na hora e a gente já consegue começar a trabalhar. Ótimo. Então, de repente, se eu procuro um clínico e eu sei que os meus exames estão alterados, os exames clínicos, vale a pena, então, procurar um naturopata para equilibrar? Sim, se a gente já tem esses resultados clínicos, também é bem bacana, a gente pode trazer isso junto para completar, sempre trabalhando, integrando uma equipe, né? Se a gente tem uma equipe com um médico ou com outro profissional da área da saúde, a gente pode complementar com o trabalho do naturopata. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse trabalho de base, né? Todo esse trabalho de base é o naturopata que vai fazer. E sempre com base nos alimentos. A natureza é o principal foco, é o que... Sim, dita o caminho que vocês vão seguir. Exatamente, a gente vir de volta para as raízes. Lá, por que antigamente tinham tão menos problemas de saúde, menos patologias? Por quê? Porque era tudo muito mais natural, né? Então a alimentação era uma alimentação mais natural. Nada de industrializado, né? Atividade física, porque você trabalhava no campo, você se movimentava muito mais, não tinha controles remotos, né? Então, assim, era uma vida menos estressada, não tinha WhatsApp, não tinha muitos recursos. Então as pessoas eram mais saudáveis. Então, a gente tentar resgatar esse processo de equilíbrio mesmo, né? Através de uma alimentação mais equilibrada, prática de atividades físicas, gestão das emoções, né? E, se necessário, uma suplementação sem uso de medicamentos. Ótimo. Crianças também podem procurar? Sim, devem. Bebês. Todas as idades? Idosos? Todas as idades. Não existe limitação? Não existe limitação. Ai, que bacana. Bom, é a natureza ao nosso favor, exatamente, né? Exatamente. É isso aí. Bom, se você também está curioso em casa e quer entender um pouquinho mais sobre a naturopatia, nós voltamos já já com a Gabi, que ela é ótima, hein? Vai esclarecer tudinho pra gente. Fica aí. Estamos de volta. Você sabia que a naturopatia é, antes de tudo, um processo educativo, tanto preventivo quanto reequilibrador no tratamento dos distúrbios já instalados no organismo? E quanto mais fortalecido o corpo, melhor o potencial de resistência às enfermidades. E para esclarecer todas as dúvidas, recebemos a naturopata Gabi Bueno. Gabi, a naturopatia está aliada ao uso de uma ou mais terapias. Sim. Quais são essas terapias? O que engloba a naturopatia? Então, o naturopata, na formação que a gente tem de naturopatia, a gente vai estudar todas as terapias. Então, quais são as terapias? Então, para o pessoal conhecer. Lembrando, acupuntura, ozonioterapia, nutrição, né? Acupuntura, já falei, né? Óleos essenciais. São várias terapias que a gente pode utilizar. Fitoterapia, atividade física também, que faz parte desse hábito saudável. Mas a gente tem as terapias que vão ser as formas de tratamentos que a gente vai utilizar nesse processo de busca do reequilíbrio. Ou até para a gente manter mais o equilíbrio. Mas o muito legal que você falou no começo é que o naturopata, ele tem essa missão de fazer um processo educativo, porque eu acho que muitas pessoas, eu percebo, que é falta de conhecimento o motivo por ela fazer essa escolha errada na vida dela. Então é muito comum, às vezes, eu fazer alguma orientação e a pessoa se espantar e falar, eu não sabia, porque se eu soubesse, eu estaria fazendo melhores escolhas. Então, eu acredito que o naturopata, ele tem esse poder, essa missão de disseminar mais informações para poder trazer essa vida mais saudável para a população. Eu acho que isso é importante. Por isso, uma consulta com o naturopata é uma consulta demorada. É uma consulta que vai levar em média de 2, 3 horas, porque a gente precisa fazer esse processo educativo. A gente precisa entender o paciente, entender o estilo de vida do paciente, depois entender as necessidades do paciente. E em cima dessas informações, a gente vai poder aplicar qual vai ser a terapia que a gente vai utilizar.
E a terapia, a gente vai poder fazer terapias com chás, que é a fitoterapia, ou uma massoterapia, uma massagem, né? Ou uma oligoterapia, que é a terapia que eu trabalho, que são terapias quânticas energéticas. Então, assim, obviamente, o naturopata acaba se especializando em uma, duas, até 3 terapias. É difícil você pegar um naturopata que trabalhe com todas as terapias, né? Porque você precisa se especializar. Iridologia, por exemplo, que é o estudo da íris. Então, a gente precisa se especializar. Em cima disso, a gente faz o tratamento específico. Então, o naturopata é aquele profissional que sempre vai ter o olhar no paciente como um todo, não só naquele sintoma, não só naquele problema que ele chegou trazendo. Sentimentos, né? Isso, então ele vai entender. Então eu vou dar um exemplo para você. Um paciente que chega com uma doença de repetição, né? Então ele tem infecção de garganta de repetição. Então, se você vai numa medicina alopática tradicional, ele vai passar um medicamento, vai passar aquele antibiótico, aquele medicamento e o paciente vai sarar. Passa 15 dias, um mês, ele vai voltar de novo. O naturopata, ele vai parar e vai entender. Então, vamos olhar como é que está a sua alimentação? Como é que estão os seus níveis de vitaminas? Como é que está o Quais seu... são as causas, né? Quais o que são está as provocando causas, essa infecção com repetição? Né? Então, a gente começa a entender. Esse paciente dorme mal. Esse paciente tem problema de sono. Né? Esse paciente não gosta de comer frutas, não gosta de comer legumes. Então, a gente vai entender, bom, como é que eu posso, primeiro, ajudar esse paciente a começar a gostar desses alimentos? E até isso acontecer... Será que ele não pode suplementar com alguma vitamina já, para a gente já ir reequilibrando esse paciente? O organismo já começa a receber essa vitamina específica. Né? Então, como é que tá o nível de estresse desse paciente? Esse paciente é muito estressado. Se a gente for um pouco mais a fundo, que daí já vem a terapia holística, como é que está a comunicação desse paciente? Sim, geralmente a garganta tem relação com a comunicação. Isso é o chácara da fala. Sim. Então, se essa pessoa costuma guardar muitos sentimentos, não consegue se posicionar, o corpo fala. Não consegue falar e verbalizar dentro de um relacionamento abusivo, às vezes, ou dentro de um problema no trabalho, ela começa a ficar com uma dor de garganta recorrente. Né? Somatizada. Na naturopatia, a gente acredita que a maioria dos desequilíbrios acontecem primeiro nos sentimentos, para depois vir se alojada no corpo físico. No corpo. E já que nós estamos falando de sentimentos, né? É legal também a gente falar sobre o desequilíbrio hormonal, que tem relação com o sentimento que atrapalha muito a vida da mulher. Exatamente. Mas de que maneira que o naturopata pode ajudar a mulher nessa questão, né? Nessas questões aí de desequilíbrio hormonais, enfim. Como que vocês ajudam? Então, o desequilíbrio hormonal, eu tenho falado muito, inclusive, sobre isso essas semanas, né? E a gente precisa pensar com desequilíbrio hormonal como é que está o seu estilo de vida como um todo, né? O que você está comendo? Você está sedentária, né? Como é que está o nível de estresse é muito importante. Uma mulher muito estressada, ela vai estar constantemente se intoxicando com seus próprios pensamentos, entende? Isso faz com que essa pessoa esteja desequilibrada, mas principalmente as escolhas alimentares e de sedentarismo, né? Então a gente vai trazer essa paciente que já tem um estilo de vida muito desequilibrado para ter mais propensão a ter desequilíbrios hormonais, né? Então a gente precisa entender como é que a gente pode ajudar. Como o naturopata não usa medicamentos, então a gente não vai fazer uma modulação hormonal, a gente vai trabalhar para que a pessoa consiga restabelecer esse equilíbrio através desses hábitos mais saudáveis e, obviamente, a gente vai entrar com as terapias. Então, com algum chá, utilização de um chá, ou de um biorregulador, ou de um suplemento específico, ou um óleo essencial. Então, a gente vai trazer esse mix de tratamentos para poder trazer de volta essa saúde. Com certeza vai equilibrar esses hormônios, ótimo. E a gente sempre fala aqui que prevenir é muito melhor do que remediar. Sim. Já que a gente está falando tanto da natureza, dos alimentos, quais alimentos que podem contribuir com a prevenção de algumas doenças, ou das doenças, né? Eu sempre falo que tudo que vem da terra, que foi o Papai do Céu que criou, vão ser alimentos que vão trazer para você saúde, porque eles são vida, eles já são naturalmente vida. E aqueles que são empacotados, que estão lá industrializados, a gente deve evitar. Então é mais aquele velho ditado: desembalar menos e descascar mais. Ótimo. Mas eu acho que a gente pode se basear no princípio dos alimentos mais alcalinos, que a gente conseguir mais alimentos, por exemplo, um chá verde, cereais como aveias, comer comidas, arroz, feijãozinho, comidas mesmo, legumes, frutas,
frescas, se possível orgânicas, se a gente tiver acesso a Sim. comer uma alimentação mais orgânica, um ovinho lá de galinhas criadas soltas, que a gente fala que é ovos de galinhas felizes, né? Uhum. Então a gente pensar que esse tipo de alimentação vai ser mais favorável. Então a gente tem que evitar principalmente fast foods, né? Enlatados, empacotados, ultraprocessados. Então assim, a minha dica para vocês: quando você pegar um alimento que você vai ver os ingredientes, que você não sabe o que significa mais de 5 ingredientes da lista, é porque esse alimento a gente tem que evitar. Corre para a natureza. Corre para a natureza. A gente pode usar, sim, acho que às vezes a gente não consegue evitar de usar certos alimentos por conta de praticidade do dia a dia. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas a gente não pode tornar aquele alimento um alimento constante, entende? Todo dia eu tenho que comer aquele alimento, abrir o pacotinho, leva na bolsinha o pacotinho. Uma exceção, né? Exatamente. Pode ser uma regra. Uhum. Ótimo, Gabi. Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é muito bacana, hein? Já ouviu falar sobre naturopatia? Então, fica com a gente. Estamos de volta. O naturopata compartilha conhecimentos para que as pessoas tratadas tenham autonomia sobre a própria saúde, além de motivar o autoconhecimento. Os métodos da naturopatia, em conjunto com a medicina moderna, permite que o corpo ative mecanismos de autocura. E o tratamento com essa abordagem pode ser uma boa alternativa aos tratamentos convencionais. Gabi, antes do intervalo nós falamos sobre os alimentos saudáveis. Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que provocam esse processo inflamatório no nosso organismo. Quais são? Legal, é bem simples. O açúcar é o principal vilão, tá? Mas a gente está falando o açúcar, carnes processadas, embutidos, né? Então, calabresa, tal, esses tipos de carnes que não são carnes frescas. Leite, derivados, pode ser inflamatório para muitas pessoas, farinhas refinadas, os ultraprocessados, excesso de álcool. Então, esses são os principais alimentos inflamatórios que vão desequilibrar. Aquele processo, né? Exatamente. Tá certo. E além dos alimentos inflamatórios, nós também sabemos que o intestino, a flora intestinal, ela tem uma relação muito grande, né? Com o nosso corpo, com o nosso organismo, com a nossa saúde. Exatamente. Existem alguns alimentos que dá para reconstruir essa flora? Sim, com certeza. Se a gente melhorar nossos hábitos, principalmente evitar os alimentos inflamatórios, que eles vão deteriorar a sua flora, a gente pode trazer alimentos novos para poder a gente enriquecer essas bactérias boas. Tem até um quadro, quer ver? Coloca pra gente, Matheus, por favor. Coma pelo menos um desses alimentos uma vez ao dia. Quais são? Que são os mais indicados? O iogurte? A gente tem o iogurte natural, aquele bem naturalzinho mesmo. A pipoca, muitas pessoas não sabem, mas ela é antioxidante, tem muitas fibras, repolho, ele é fermentativo, então ele alimenta pré-bióticos para nossas bactérias do intestino. Laranja com bagaço, mamão, alface aumenta o trânsito intestinal. Então, se a pessoa é constipada, alface é importante. Então, gente, anotou aí em casa? Presta atenção nessa tela, hein? Pelo menos uma vez ao dia. Exatamente, escolher um desses alimentos. Escolher um desses. Se puder consumir um ou mais... Acaba que a gente come mais e vai ser bem bacana. Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as questões emocionais. Sim. Nós sabemos que... Muito obrigada, Matheus, pelo quadro aí. As questões emocionais, elas estão diretamente ligadas com as doenças que surgem, né? Como que o naturopata pode ajudar as pessoas nesse sentido? Muito boa essa pergunta, porque a gente acaba não tendo esse olhar para a emoção e ela é muito importante. Acredita que ela vem antes de tudo, né? Então o naturopata vai trabalhar a parte das emoções através das terapias. Então a gente pode fazer com fitoterapias, que são terapias com chás, biorreguladores, a gente pode usar óleos essenciais, então a gente vai ter que também tratar em paralelo a emoção desse paciente. Ótimo. E a qualidade do sono? Ela interfere muito também na nossa saúde, né? Super importante. Desde o processo, né, para quem quer perder peso, processo de quem quer manter a desinflamação. Durante a noite a gente faz processo de detoxificação, tanto orgânico quanto mental e emocional. Então, se a pessoa começa a ter uma privação de sono, um sono de baixa qualidade, o dia seguinte dela vai ter muitos resultados negativos, tanto de processos inflamatórios quanto processos de ansiedade, pânico, muito sonolência, falta de cognição, a performance mental cai também. Então esse sono, as pessoas não olham, mas ele é muito importante. Ótimo. E o café da manhã, é claro, uma das refeições, podemos dizer, a mais importante do dia ou não? Uma das mais importantes. E Gabi, alguns alimentos precisam ser a todo custo evitados no café da manhã. Matheus, por favor, coloca pra gente.
cereais matinais e granolas adoçadas. São alimentos que confundem a população. Eles acham que estão comendo alimentos saudáveis, mas no fundo eles têm muita composição de açúcares. Então a gente tem que tomar cuidado com aqueles cereais que as crianças gostam, Aqueles sabe? da caixinha, né? Aqueles de da papelão. caixinha, eles não são Fica saudáveis. atento, mamãe, aí em casa. Exatamente. Pães com farinhas refinadas e sem fibras. Isso, são Legal aqueles... consumir fibras de manhã? Sim, a gente pode até optar por um pãozinho, mas fica de olho se esse pãozinho tem um pouquinho mais de componente de fibras e tudo mais, eu acho que é bem interessante. Vale a pena. É. Sucos industrializados, não precisa nem falar, né? É. E sucos coados, na verdade, vem a questão da fibra Exatamente, novamente. mas os industrializados ainda são piores, então se a gente acha que está fazendo uma boa troca tomando suco de caixinha, fica atento. Melhor bater lá no liquidificador. Exatamente. E manter a imunidade sempre em alta também é possível, né, Gabi? Sim, com Nós certeza. temos alguns quadros aqui, são algumas telinhas, que vai falar justamente sobre isso. Matheus, por favor, coloca pra gente uma alimentação equilibrada. Uhum. Primeiro ponto. O mais importante. O mais importante é a gente manter essas escolhas alimentares. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come, é verdade. A próxima tela, tomar vitamina C. Isso, a gente pode tomar vitamina C ou consumir mais alimentos que contenham vitamina C. Laranja. Laranja, morango, acerola é rico em vitamina C. Olha A gente só. esquece da acerola. É verdade. Porque a vitamina C ela é antioxidante, então ela é super importante para o nosso processo de imunidade. Vamos lá, continuando aqui na imunidade, gestão do estresse. Ah, não precisa nem Não falar, precisa né? nem falar, né? A pessoa mais estressada, ela vai ter um cortisol mais elevado e ele vai ser imunossupressor e vai deixar a nossa imunidade mais baixa. Olha só, a gente controla o estresse, hein? Exatamente. Vamos lá para o próximo. Álcool e telas com moderação. Quando a gente fala em Isso. telas aqui, a gente está falando celular, computadores. Ficar muito tempo conectado, né? Vamos para a natureza um pouco mais, sair ao ar livre, né? Tudo com moderação. Tanto o Conversar com álcool os também, ser uma amigos. coisa mais recreativa, não ser uma frequência muito grande, né? Tudo com moderação, Isso. claro. E por fim, tomar sol. Vitamina Aham. D, muito importante. Super importante, muito em alta agora a vitamina D, né? Então, É. assim, se a gente não conseguir tomar sol, a gente precisa suplementar essa de fato. Ela faz muita falta no nosso organismo. Praticar atividade física. Essa daí eu pego no pé. A gente tem que fazer atividade física porque o sedentarismo não vai levar a lugar nenhum. E eu sempre falo que a atividade física não é opcional, é obrigatório. Se você quer ter longevidade, você precisa construir músculos e tem que fazer atividade física. Ótimo, Gabi, muito obrigada. Agora, incompatibilidade. Nossa, trava-línguas aqui. Incompatibilidade e sensibilidade alimentar. Sim. Quais são os sintomas de alguns alimentos que a gente pode perceber assim, esse alimento não está me caindo muito bem? Exatamente. As pessoas às vezes acham que os alimentos você precisa ter uma alergia severa, um edema de glote, igual quando come camarão, ou inchar os olhos. Não, a sensibilidade alimentar, ela é um pouco mais branda. Você não sente de cara, mas ela vai te corroendo com o tempo. Então você vai ter uma distensão abdominal mais constante, aquela dorzinha de cabeça chata. Azia. Queimação, refluxo, às vezes começa a ficar com uma dermatitezinha, umas bolinhas, coceiras. Então, a sensibilidade alimentar, ela acontece no seu dia a dia, só que com o tempo ela vai sendo acumulada até você começar a ficar com muitos desconfortos e desequilíbrios. Então, a gente precisa identificar quais os alimentos seu corpo não processa bem. Ele digere, mas ele não gosta muito. Então, ele acaba mostrando dessa maneira, dando algum sintoma desconfortável. Que às vezes a gente acaba se acostumando com ele, mas não é normal. Não é normal. Qualquer sintoma aí, qualquer desconforto alimentar, é bom procurar um naturopata, busca orientação, né? Que vale a pena, para ficar com a saúde em dia, né, gente? Para ficar de bem com você. Bom, Gabi, nossa, nós só temos que agradecer a sua participação, foi incrível. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas em casa. Pessoal aqui do estúdio, apresentadora. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar fazendo minha missão de disseminar mais a saúde aí para a população. E é isso aí, descasca mais, desembala menos. Exatamente. Ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada a você. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!